Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer a atualização de dois projetos de leitura. Estou me referindo àqueles projetos da revista Bula e da revista Bravo. Da revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura mundial. Da revista Bula, os 100 melhores livros de todos os tempos. Esses dois projetos, essas duas listas, têm muitos livros em comum. Quando eu leio livros em comum nas duas listas, eu faço uma atualização só para os dois vídeos. Quando eu leio livros específicos para cada lista, eu faço atualização para cada lista separadamente, certo? Então, assim, vocês vão ver nos posts que eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar os dois posts falando dos projetos e a lista de todos os livros, marcando o que eu tenho e já li, o que eu tenho ainda não li, o que eu não tenho, com links para resenhas em post ou em vídeo, e todos os vídeos atualizando as listas, né? E lá vocês vão entender melhor, vou deixar as duas aqui embaixo. Sempre faço essa introdução quando eu faço esse vídeo de atualização e eu acho que eu sempre me enrolo um pouco, eu acho que não esclareço bem. Mas se vocês olharem as listas, vocês vão entender. Então eu venho falar de 3 livros. Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um mexicano. Este é um livro que tem uma das narrativas mais diferentes que eu já li na vida. Eu li este livro, li a última página, comecei a ler de novo, pra ver se eu entendi direito, ou porque às vezes só quando você lê o fim é que o resto faz sentido, ou então que você consegue interpretar o resto. Às vezes sem o fim você não consegue entender o que foi dito no começo, enfim. E esse é um daqueles livros que não dá pra contar quase nada, porque o spoiler desta obra estraga totalmente a leitura, certo? Então assim, eu comento muito pouco. Imagina, eu adoraria fazer um vídeo sobre este livro, mas eu não faço por conta disso. Spoiler acaba com a graça da leitura. Mas é um livro excelente. Dá pra contar que é a história de um filho que promete à mãe, no leito de morte, que vai procurar o pai, vai conhecer o pai, porque o pai, a mãe e o pai, né, eram casados, e a mãe acho que foi visitar a irmã em outra cidade e tal, acho que estava grávida ou estava com ele pequeno, já não lembro mais, e o marido nunca foi buscá-la, sendo que ele nunca foi buscá-la, ela também nunca voltou. Então o filho cresceu longe do pai, e aí no leito de morte ela pede para que o filho procure o pai. Então ele vai procurar o pai. Aí ele vai pra cidade, acho que Comala, que parece uma cidade fantasma. Ele vai encontrando pessoas, ele acha tudo muito estranho, ele vai descobrindo as histórias. A narrativa desta obra é uma das coisas mais incríveis que já vi. A gente tem vários focos narrativos e não é necessariamente isso que deixa a gente meio confuso, sem saber se entendeu. Ao ler o final, volta a ler. Não é necessariamente isso. É o enredo também. Então aqui tem um enredo diferente e uma narrativa também, assim, múltipla. Excelente esse livro, eu recomendo fortemente. Não é por acaso que ele está nas duas listas. Assim, parece um pouco óbvio falar isso, que ele é muito bom, então está nas duas listas. Não é tão óbvio assim, porque há livros que constam nas duas listas, às vezes em uma só, às vezes nas duas, que eu fico achando que não mereciam tanto, assim. Por comparação com outros das listas, eu penso, esse é muito mais ou menos, né, em comparação. Mas esse aqui é excelente. As Três Irmãs, do Chekhov. Essa é uma peça de teatro e eu fiz um vídeo, então vou falar pouco. Fiz um vídeo sobre essa peça. É a peça das Três Irmãs, né, na Rússia. E elas estão numa cidade que eu nem lembro qual que é, e elas sonham em voltar para Moscou. E elas sonham em voltar para Moscou. E elas sonham em voltar para Moscou. Por que essa repetição? Porque é o que elas fazem. Elas vivem numa situação de inércia. E inércia, toda vez que eu falo inércia, principalmente quando eu me refiro a essa obra, inércia não quer dizer ficar parado, estático. Inércia é continuar a fazer o que está fazendo. Se está parado, continua parado. Se está correndo, continua correndo. Se está reclamando, continua reclamando. Então são 3 irmãs, uma casada, as outras 2 não. E elas
tem Moscou como assim um paraíso terrestre. É uma cidade ideal, é a lembrança de felicidade delas, porque elas foram felizes enquanto moraram lá. E é claro que o lugar é super idealizado, né, na cabeça delas. Elas levam uma vida que não querem levar, mas também não fazem nada, absolutamente nada para mudar de vida. Ficam esperando que alguém faça. Aí tem acho que é um regimento que baixa lá, enfim, que se instala lá. Elas, né, duas delas se engraçam lá com os caras e começam a ter esperança de mudar de vida. Ou seja, que o outro mude a vida delas. Mas também depois se decepcionam e ficam inertes, reclamando. Mas é uma obra muito boa, se você se interessar, dê uma olhada aqui no vídeo. Lá eu comento vários detalhes. A Prima Beth, do Balzac. É a Prima Beth que está nas duas relações? Não necessariamente. Está nas duas relações a Comédia Humana, que é uma coleção do Balzac sobre os costumes franceses do século XX. É uma coleção gigantesca e essa coleção é vendida em volumes ou vendida separadamente. Eu tenho edição em francês, eu tenho em português, eu tenho tudo mesclado. Eu não tenho a coleção completa, muito provavelmente não vou ter, porque é gigantesca e eu nem sei qual é a relação de todos os livros. Só sei que eu leio o Balzac e depois descubro que faz parte da coleção. Então eu tenho a impressão que tudo que eu conheço dele faz parte dessa coleção, A Comédia Humana. E eu acho que boa parte do que vocês conhecem também, como Le Père Goriot, Ilusões Perdidas, Eugénie Grandet, enfim. E aqui temos a Prima Beth, que não é um livro muito famoso do Balzac, aliás pouco famoso, mas ele me surpreendeu positivamente. Por quê? Esta Beth é uma personagem incrível, ela pode ser assim, uma das maiores vilãs da história. Ela é uma solteirona, né? O narrador é cruel com ela, chama de solteirona, não sei o que, feia, 40 e poucos anos. Ela é apaixonada por um cara lá, mas é preterida, né? Em favor da prima, tal, e ela se vinga. Ela é invejosa, né? Tem inveja da prima, porque tá com um cara que ela quer, que ela gosta. Ela se vinga de todos. Tem ajuda lá de uma amiga, mas ela se vinga horrivelmente. E toda vez que eu comento esse livro, não posso deixar de dizer que a Juliana de O Primo Basílio, com certeza foi baseada nessa Prima Beth. É a mesma personagem, certo? E a gente sabe que o Eça de Queiroz era muito influenciado pela literatura francesa de modo geral, principalmente Balzac e Flaubert, Zola também. Então é mais que evidente que a Juliana foi baseada nesta diaba aqui. É um livro que me surpreendeu muito, e principalmente pelo final, né? Me surpreendeu porque, não que a história seja uma coisa surpreendente, mas eu não pensei que fosse tão bom. O final dele me deixou um pouco surpresa, né? Eu não esperava um final como esse na literatura do século XIX e literatura francesa. Mas é um livro bem bom, eu recomendo. Então são essas as minhas 3 leituras de atualização dessas duas obras, né? Dessas aqui, qual que eu gostei mais, assim? Pra mim, o que é mais diferente de tudo é essa. Vocês sabem que eu gosto muito de narrativa, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que o que me encanta na obra é a narrativa. Então, essa aqui eu acho excelente. Embora essa aqui também... Essa aqui é uma peça de teatro, não sei se eu falei. Essa aqui também é muito boa. Essa aqui... Cada um tem sua qualidade, cada um tem sua região geográfica, seu momento histórico, né? Rússia, acho que finzinho do século XIX, comecinho do século XX. México, durante a Revolução Mexicana, início do século XX. França, século XIX. São peculiaridades. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais do Kiwi do Mundo, que é a página do blog no Facebook e também no Instagram, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.